Olá, amigos. Olá, amigos. Edmar de Moraes Moraes, em um vídeo falando um pouquinho sobre a água. A água surgiu na Terra aproximadamente 4,6 milhões de anos atrás. Não havia água na Terra. Existia uma camada de gelo a 80 quilômetros acima da atmosfera terrestre, que após o recebimento da evolução do Sol, e teve as explosões solares, surgiu a transformação, no Sol transforma-se hidrogênio em hélio. E aí, com essas explosões do Sol, apareceu no universo a chuva coronal. A chuva coronal nada mais é do que a distribuição de elétrons e íons a longa distância e a alta temperatura, que hoje você consegue ver a chuva coronal na aurora boreal, nas camadas polares, principalmente do norte. Você vai ver lá a aurora boreal, que nada mais é a ação da Terra repelindo a entrada de íons, de elétrons e de átomos vindo do Sol, da chuva coronal. Dá aquela imagem maravilhosa que é a aurora boreal. Bom, isso aconteceu há 4,6 milhões de anos atrás. E aí o que aconteceu? O oxigênio que tínhamos na Terra entrou em contato com o elemento que mais se desprendia do Sol, que foi o hidrogênio. O hidrogênio, quando chegou na Terra, encontrou o oxigênio e teve o casamento perfeito, dando origem à água, o H2O, na sua forma líquida, e encheu os vales e partes baixas do planeta. E aí iniciou-se a vida na Terra, praticamente, porque a partir da água, que é a maior fonte de nutrientes e de condições para gerar vida, surgiu a vida. Ao longo dos anos, o homem aprendeu a consumir a água, surgiu o homem da sua forma primitiva, que depois foi evoluindo, ele foi aprendendo cada vez mais a manusear a água e tirar até alimentos que surgiram nas águas após a evolução de células e micro-organismos em animais aquáticos que serviam como alimento ao homem. Ou surgiu a plantação, surgiu o milho, o trigo, etc. Blá, 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 e o homem aprendeu a utilizar a água não só como dessedentação, como alimentação, como fabricação de produtos e alimentos para o seu consumo. O mundo veio evoluindo. A partir da evolução do mundo, quando chegou-se a era da industrialização, o homem passou a consumir água limpa dos rios e mares para produzir em diversos nichos os seus produtos. E eles se instalavam às margens dos grandes rios em todo o planeta. Então ele pegava a água limpa do rio, fazia o seu produto e jogava suja. Pegava limpa, produzia e jogava suja, cheia de matéria orgânica, resíduos químicos, resíduos metálicos, etc., etc., fazendo com que iniciasse o processo de contaminação dos rios e dos lagos que estavam próximos dele. Só que, como nós estávamos na era de industrialização, os rios e mares começaram a ser escolhidos, os rios e lagos começaram a ser escolhidos para a implantação de cada das empresas. Só que aquele que se instalou primeiro, que pegava a água limpa e jogava suja, quando surgiu a segunda empresa, ele já começou a ter dificuldade de obter água limpa. E à medida que as empresas foram crescendo às margens dos rios, os últimos começaram a reclamar: pô, eu só consigo captar água já ruim. E aí houve um consenso, um tratado para que todos que pegassem água no ponto A
tá certo? Teriam que devolver para o ponto a sua água suja, para que o cara do, do ponto A, o primeiro, tivesse responsabilidade em melhorar a qualidade da água, porque era ele o primeiro a captar a pior água. E aí começaram-se os estudos para técnicas de tratamento de efluentes industriais. Eu não vou falar de efluente sanitário, vou deixar para uma outra conversa. E aí eles fizeram um tratado e criaram os primeiros sistemas de tratamento de efluente para que devolvesse a água com qualidade no rio, para que o próximo usuário não sofresse, e o próximo usuário também tinha essa responsabilidade, e assim sucessivamente criou-se o tratamento de efluente industrial. Mas por questões por um tratado, não por questões ideológicas. Era um tratado que levava a custo, e o homem vive até hoje em função monetária. Não vive em função da qualidade de vida. Ele quer amealhar cada vez mais. E se ele puder dar um nó no vizinho, ele vai dar um nó no vizinho e não vai tratar a sua água. Com a evolução, passou-se a utilizar a água que captava dos rios, já com condições precárias, surgiu o tratamento da água para potabilização da água. Já que o homem contaminava as águas, ele também contaminava o lençol freático, e sem saber o lençol artesiano, porque a criação de animais para alimentação, como equinos, caprinos, bovinos, suínos, todo tipo de animal que serve para alimentação, eles defecam no solo, e aí você tem o ciclo da água, que a água evapora, condensa, esfria e volta na forma de chuva, cai no solo, infiltra no solo, e ao infiltrar no solo, sabendo que a água é o maior solvente universal e a maior fonte de vida, ela arrastava todos os micro-organismos das fezes e da urina para o lençol freático e artesiano. Porém, no passado ainda não se usava o lençol artesiano. Hoje, nós já temos a utilização tanto do lençol artesiano como do lençol freático, que hoje tem águas contaminadas pelo registro pregresso, que era aquilo que acontecia há milhares de anos atrás. A água manteve a vida desses micro-organismos, dessas substâncias, e a água também é o maior solvente universal. Nós sabemos que debaixo do solo nós temos uma série de metais preciosos, semipreciosos, metais alcalinos, não alcalinos, metais terrosos, etc., etc., em que a água é capaz de dissolver e vir na forma dissolvida para o seu consumo. E aí foram surgindo os problemas. A partir do momento que se criou o primeiro filtro, que foi na época, os romanos criaram vários canais de abastecimento de água, principalmente para Roma, que era uma metrópole, precisava ter água potável. E tinha ramais de distribuição e também para a alimentação do Coliseu. O Coliseu tinha a capacidade de se encher de água para se fazer combates navais, para simular combates navais, que isso agradava ao povo. Então, trato da água já era muito importante. A primeira filtração que se tem conhecimento foi criada por Cleópatra, no governo de Cleópatra. Ela mandou colocar os seus auxiliares, os seus engenheiros, sei lá, seus pensadores, pegaram e fizeram um buraco na areia
introduziram um tubo totalmente perfurado, a água da chuva e a água que corria entrava na areia e enchia esse tubo e saía-se a primeira água filtrada do planeta. Então, isso há milhares de anos atrás. Hoje, nós temos a tecnologia, nós temos a capacidade de retirar da água todo elemento capaz de causar transtorno à saúde humana, à saúde física e à saúde financeira das pessoas. Porque nós temos águas que são classificadas como águas com deficiências sanitárias, porque existem padrões, e águas que causam deficiências, custos financeiros muito altos. Como o ferro, por exemplo, que não tem valor sanitário, mas tem um valor financeiro gigantesco, porque mancha, destrói as roupas, destrói cerâmicas. O cobre na água aquecida destrói cerâmicas, etc. O alumínio, que tem efeito sanitário, apesar de ser utilizado para a potabilização da água, ele também causa efeito financeiro, porque o excesso de alumínio, excesso de cálcio, o excesso de alumínio leva a doenças como Alzheimer e dislexia. Existe uma matéria de 1986 da revista Isto É, chamada Banhos Tóxicos nas Mansões de Brasília. Então, níveis, padrões foram criados para que você possa usar esta água tanto como lazer como alimento. A água é o maior solvente universal, é a maior fonte de nutrientes, e a Organização Mundial de Saúde relata que 80% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que que receberam, que foram contaminados através do meio hídrico, ou seja, através da água. E hoje, a tecnologia está tão avançada, que nós temos métodos, meios filtrantes, controle sobre esses níveis de contaminação ou de excesso de teores. Existem regras e valores aceitáveis que foram preconizados pela Organização Mundial de Saúde, chancelados pela Anvisa, compartilhados com a Vigilância Sanitária, monitorados pelo SUS através do CISÁGUA em todo o país. Água para consumo humano e água para lazer têm padrões de qualidade. E esses padrões têm que ser rigidamente aferidos e diariamente aferidos. No caso do lazer, a utilização em demasia de substâncias que podem causar doenças, tanto de pele como orgânica mesmo, internamente, são gigantescas. Como eu disse, o alumínio hoje é utilizado para a potabilização da maioria das águas, tanto de lazer como de consumo humano. Mas o alumínio em excesso, acima de 0,010 miligramas por litro, ele causa Alzheimer nos idosos e dislexia. E esse Alzheimer, para quem usa muito a piscina, se a piscina não tiver controle, ele pode ser precoce a partir de 60 anos. O cara já começa a ter Alzheimer. E crianças não têm capacidade de aprendizagem por conta de dislexia ao consumir ou utilizar-se de piscinas maltratadas. E sabemos que há um conjunto de elementos químicos, de produtos químicos, que elevam a pressão arterial, ressecam a pele, queimam a mucosa e aí por diante. Nós temos todo esse conhecimento. E nós temos também toda a capacidade de corrigir esses defeitos. Empresas que produzem filtros específicos para cada caso, com materiais filtrantes, com elementos filtrantes capazes de fazer troca iônica, elementos que são oxidados através da desinfecção, que são transformados de
solúveis e insolúveis, que vão ser retidos através do filtro de areia simples, ou que vai fazer troca iônica com resinas catiônicas, aniônicas, eólitas. E hoje, o surgimento do Next Sand, que é a areia do futuro, capaz de remover até micro-organismos, e o desenvolvimento da tecnologia em tratamento de efluente industrial e sanitário, para que possa se devolver uma água de qualidade para o meio ambiente, podemos dizer que a sustentabilidade do planeta, a vida do planeta, depende das nossas ações. E as nossas ações não é só sustentabilidade no campo, não só a degradação do meio ambiente, mas sim a sustentabilidade no uso da água para lazer, fazendo com que o reuso desta água no processo de tratamento das piscinas, das saunas, das duchas e etc., sejam reaproveitadas. Sejam reaproveitadas para que não haja perda de água. E existem empresas na área de tratamento, de filtração, de criação de metodologias, nós temos aos montes. Mas quem manuseia, quem consegue dosar isso, quem consegue operar tudo isso, precisa ter muito conhecimento. E existem empresas no mercado nacional, capacitada para isso. Hoje nós temos, eu, como consultor da MECA, desenvolvo meios de filtração. A MECA desenvolve os filtros a partir da sua área de engenharia e eu, na área sanitária, desenvolvo meios de filtração. E esses meios de filtração são para dar qualidade físico-química, microbiológica para a água. Porque eu sempre digo que água cristalina não é sinônimo de água saudável. A maior parte dos contaminantes ele passa a ser contaminante a baixos teores. Lembrando que nitratos, que vêm da urina, da ureia, entendeu? Ela causa a formação de nitratos na água, quando ela reage com o oxigênio. E nitratos elevados levam a uma doença chamada síndrome do bebê azul. Bebezinhos, até 1 ano, beberem essa água, eles vão ficar com a pele azul, vão ter que ser hospitalizados e pode até ser letal em alguns casos. Então, nós temos que ter a consciência de que tratar água não é jogar produto. O alumínio que purifica a água contamina o homem se ele for dosado de maneira errônea. O desinfectante que é utilizado, ele pode, na verdade, trazer doença. A partir do momento que você começa a criar metabolismo, não metabolismo, meios de se enganar o consumidor. Cloro orgânico é um absurdo. Cloro estabilizado é um absurdo gigantesco, porque o cloro está na forma de cloramina. Você mede lá, tem cloro na água. Vigilância sanitária vai lá, mede a qualidade da água, vai medir se tem um agente desinfetante, aparece no aparelho, tem. Só que não mede se ele está na forma de livre ou combinado. E ele está sempre na forma combinada, na forma de cloramina, porque 70% da atmosfera é nitrogênio. 60%, 70% da atmosfera é nitrogênio. Reage com a água. Está lá na água o nitrogênio. Reage com o cloro. Forma a amônia. A amônia reage com o cloro, forma cloramina, monocloramina, dicloramina, tricloramina. E aí eles ainda fazem o cloro fora com esses elementos, fazem o cloro combinado, chamado cloro orgânico, estabilizado com ácido isocianúrico, que é um tripé de nitrogênio com carbono, com radicais com cloro. Essa cloramina, ela aparece como cloro na água, mas não tem poder nenhum, ou muito pouco, de desinfecção.
e aí o cara tem grandes piscinas, áreas de lazer, mantém clorado corretamente, de acordo com a recomendação do fabricante, e a água fica turva, fica esverdeada, facilita o desenvolvimento de micro-organismos, algas e etc. Tudo isso é por falta de conhecimento. E a água pode levar a pessoa à doença. Como disse a Organização Mundial de Saúde, 80% dos leitos hospitalares são usados por pessoas que foram contaminadas por meio hídrico. Então, nós temos muito a conversar, muito a falar e pensar que nós podemos fazer a remoção através de filtros pré-preparados e elementos filtrantes modernos, elementos filtrantes sintéticos, elementos filtrantes naturais, que são capazes de purificar a água e retirar o excesso desses produtos e dar treinamento para os tratadores de piscina terem conhecimento que não pode ter mais do que 0,1 miligramas, 0,10 miligramas por litro de alumina presente na água, porque causa Alzheimer e dislexia. Alzheimer precoce nas pessoas, nos idosos, e dislexia nas crianças. Então, existe um monte de problemas. Existe o problema da contaminação dos nitratos, que eu já falei, que é a síndrome do bebê azul. Existe uma série de problemas. E também a péssima qualidade que nós estamos encontrando por puro desrespeito do homem com o meio ambiente. E hoje nós temos que reformular os nossos atos. Nós temos que ter alimentação com biodiversidade, autossustentável. Nós temos que ter lazer, água autossustentável. Porque, senão, daqui a 10, 15 anos, prevê-se que até 2030, o planeta não terá mais água potável de forma natural. E as pessoas precisam entender o registro pregresso, que foram aquelas terras e o que criavam, os animais que se criavam em terras há 100 anos atrás, que defecavam, urinavam no solo, existe um registro pregresso, porque a água é a maior fonte de nutrientes no universo, nela tudo desenvolve. Então, uma bactéria que chegou no lençol freático ou artesiano, ela vai ganhar vida, ela não vai desaparecer. Então, você precisa controlar. Não é porque a água vem de lençol profundo, ela está livre de contaminação. E a água, por ser um solvente universal, quando ela passa por uma jazida de metal ou não metal, metais terrosos ou não, ela traz consigo e você acaba consumindo uma quantidade que, se não causar efeito sanitário, causa efeito financeiro. Porque o custo, por exemplo, uma água rica em cálcio, você tem um sistema de aquecimento, entope tudo, queima as resistências e tudo mais. Se você tem uma água com altos níveis de flúor, você vai causar osteoporose nas mulheres, principalmente, né? Na sua grande maioria, quando elas entram na menopausa e o ginecologista pede para fazer uma densiometria óssea, e aí a mulher descobre que está toda cheia de osteoporose. Por quê? Consumiu água com teores de flúor elevadíssimos, e o flúor é o maior sequestrante de cálcio. Eu sou uma testemunha viva, tenho 21 pontos de sequestro de cálcio. Trabalhei 25 anos com flúor. E existem metodologias, filtração, capaz de remover esse flúor natural, que tem aparecido aos montes, níveis de flúor que, no máximo, é de 1,5 pela legislação atual, que eu não concordo, porque eu sou taxativo, que acima de 1 já faz mal à saúde, já começa a sequestrar o seu cálcio, principalmente dos dentes. Então, existe hoje metodologias e meios filtrantes capazes de retirar o flúor da água, por troca iônica, por elementos filtrantes sintéticos ou naturais, mas que precisam de monitoramento e
técnicas de regeneração desses elementos filtrantes para que a pessoa tenha produto que dure no mínimo 5 anos atuando em prol da solução do problema que ele tem com a água. Piscinas, clubes precisam, primeiro, dar conhecimento. Segundo, avaliar seus equipamentos. Terceiro, trabalhar dentro da ABNT. Existem normativas e existem padrões de qualidade. Nós temos a normativa número 888, que direciona a qualidade da água. E lembrar sempre que água cristalina não é sinônimo de água saudável. Eu, como consultor da MECA, empresa que produz equipamentos de filtração, tanto para lazer como para potabilidade, posso garantir que recebo mensalmente uma série de análises de água para poder desenvolver um meio filtrante. A MECA desenvolve a cuba e eu determino qual é o elemento filtrante e a metodologia de uso, o sistema de regeneração, de recomposição. E você que usa, por exemplo, carvão ativado, saiba que 1 litro de carvão ativado só tem vida para 800 litros d'água. Depois que passou 800 litros d'água em 1 litro de carvão ativado, ele perdeu as suas propriedades. E você pode regenerá-lo. Só que não tem como regenerá-lo dentro de uma empresa. Você precisa ter um sistema que o carvão ativado só é regenerado através do vapor da água. Então, você precisa de caldeira, você precisa de água aquecida, vapor, e passar o carvão por esse vapor para tirar as impurezas que ele tem na sua porosidade, que tem a propriedade de fazer o controle de odor, sabor e a remoção, principalmente do cloro. O pessoal tem uma certa aversão ao cloro, mas quando mergulha na piscina e arde os olhos, endurece o cabelo, a culpa é do cloro. E às vezes não é. A culpa é da falta de controle da acidez e da alcalinidade. Então, existem técnicas que vão fazer com que a evolução e a qualidade do seu sistema de lazer, das suas piscinas, dos seus lagos, sejam apropriadas para uso humano e também para a criação e para desenvolvimento de plantas, né? Então, nós temos metodologias para isso, para tudo isso. Até na irrigação, é fundamental ter um sistema de filtração que impeça o entupimento do sistema de irrigação, por gotejamento, principalmente. Tem aspersão, tem gotejamento. O gotejamento em águas ricas em cálcio entopem. Aquecimento solar em águas ácidas, aquecimento geral, residencial, que tem tubulação de cobre em águas ácidas, existe uma grande perda pela formação de uma crosta azul de cobre, porque a temperatura e a acidez arrastam o cobre para o ponto de uso. Como o cálcio queima a resistência, entope chuveiros e duchas. Então, existe uma série de coisas a serem conversadas. Isso é apenas uma demonstração daquilo que podemos fazer para melhorar a qualidade e preservar a saúde e o meio ambiente. Mais 5 graus, ou melhor, mais meio grau que suba o nível, a temperatura do mar, podemos ter uma invasão de aproximadamente 30 metros de altura nas cidades praianas. Então, nós temos que trabalhar para reverter esta situação em nosso benefício. E é isso que nós nos propomos. Trabalhar para a sustentabilidade da água, para que ela não seja um artigo de luxo em poucos anos.
água de baixo custo e de boa qualidade. É isso que precisamos. E lembrar sempre, água cristalina não é sinônimo de água saudável. Grande abraço, Edmar de Moraes. Tchau, pessoal.